literatura colonial. Literatura colonial. Gente, aqui é aquela musiquinha que eu fiz pra vocês, tá? Que é ela completa. É, lembrando que tá lá na aula, não lembro qual aula, foi a primeira aula de literatura colonial. Quem quiser, eu mando a musiquinha também e depois eu vou gravar a outra parte, que é a parte de literatura brasileira. Mas só quando a gente começar a ver literatura brasileira. Beleza? Beleza, beleza. Então, só para vocês lembrarem aqui, a gente teve durante 1500 a literatura quinhentista, que se dividia entre literatura, tá? Informativa e literatura jesuítica. Lembrando que a literatura informativa, ela tinha cunho mais documental. E a literatura jesuítica tinha uma dimensão mais pedagógica. Por quê? A literatura informativa buscava passar informações da colônia, das pessoas que moravam aqui, para o rei de Portugal. Já a literatura jesuítica, ela busca catequizar os índios, por isso que ela tem essa noção pedagógica. Depois, lá em 1600, por aí, nós falamos de um período que na Europa surgiu durante a Contra-Reforma, né, da Igreja Católica. Então acabou sendo um movimento de, vamos supor assim, como que eu posso dizer, um movimento de propaganda religiosa mesmo. Então o Barroco se opôs ao classicismo, né, ao Renascimento e tal. E no Brasil aqui ele tinha dois grandes nomes, né? O Gregório de Matos, chamado de Boca do Inferno, e o Padre Antônio Vieira. Só que aí o que aconteceu? Depois da Contra-Reforma, a gente tem o Iluminismo lá na Europa. Então nós voltamos a ter ideias, tá? Isso aqui é uma lâmpada. A ter ideias racionais, racionais. Então olha só, aqui vermelhinho tá a razão, de azul tá a emoção. Então vamos voltar agora para a razão, para a razão. Então, o que acontece? Enquanto na Europa a gente tem essa parada de iluminismo, né, os ideais da Revolução Francesa, Liberté, Égalité, Beyoncé, vão começar aí a surgir, né? Então, nossa sociedade ela começa a voltar um pouco então para as ideias racionais. E o que acontece aqui no Brasil? O rei de Portugal, pensando, né, que já tem mais de 100 anos que eu tô lá no Brasil e eu ainda não tenho muito ouro, ainda não acumulei metais preciosos. Então ele manda os bandeirantes. E o que os bandeirantes fazem? Os bandeirantes, isso aqui é o Brasil, tá? Os bandeirantes com os seus cavalos, eles descobrem ouro. Onde? Mais especificamente em Minas Gerais. Então começa a surgir, onde eles descobrem ouro, pequenas vilas, né? Por exemplo, Vila Rica, que hoje é onde a gente tem Ouro Preto. E aí, nessas vilas começam a surgir pequenos centros urbanos, tá? Não posso dizer que são cidades, são mesmo vilas. E Vila Rica, né, que hoje é Ouro Preto, ali aquela parte de Diamantina e tudo mais. E aí, o que que acontece? A galera que mora aqui em Minas, tá? Então, isso aqui é Minas, como vocês veem. A galera que mora aqui em Minas sai do Brasil e vai estudar em Portugal. Quando eles vão estudar em Portugal, eles chegam ao Brasil, né? Eles aprendem os ideais iluministas. Então, eles voltam para o Brasil pensando nessa ideia de liberdade. E nessa mesma época, o que que acontece? A gente tem a independência dos Estados Unidos, né? As três colônias proclamam a independência. Então, o que que o pessoal aqui de Minas Gerais vai pensar? Eles vão pensar bem assim: a gente tinha que fazer a independência, só que eles vão tentar a independência de Minas e não do Brasil. Então, Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, Joaquim Silvério dos Reis, Joaquim José da Silva Xavier, que a gente chama de Tiradentes, né? Padre Rolim, essa galera toda, Alvarenga Peixoto, essa galera toda vai se juntar e fazer o movimento da Inconfidência. Só que essa galera toda, que também é da elite, também vai se juntar para quê? Para escrever de forma diferente. Então, como há uma ideia de racionalidade, não cabe mais aquela poesia como a poesia barroca,
Lembra aquela poesia do homem dividido entre o divino e o profano, cheio de cultismo, ou seja, jogos de palavras, e conceptismo, jogos de ideias? Então não cabe mais isso, sabe? Então o que que o homem do arcadismo vai fazer? Ele vai negar aquele, né, preciosismo, aquele jogo de palavras e aquele desconcerto do homem barroco, e em troca disso, ele vai buscar uma poesia arcade, que é uma poesia mais, né, equilibrada, que lembra lá o rap do Renascimento, harmonia, equilíbrio e proporção. Então o arcadismo ele surge nesse contexto. E aí, olha aí, um resuminho do arcadismo para vocês. Bonitinho, bonitinho, tá? E nós vamos agora falar das características gerais do arcadismo. Então, no Brasil, a gente passa pelo ciclo da mineração. Olha aí, Vila Rica é o centro político, econômico e cultural. A gente tem a Inconfidência Mineira e a gente tem um sentimento nativista. Não é uma ideia nacionalista. É só uma ideia de, tipo assim, nos identificamos com Minas, tá? Nem é Brasil, tá vendo? E aí, eu tenho, né, Cláudio Manuel da Costa, por exemplo, ele vai falar dos montes de Minas Gerais e tudo mais. E eu tenho essa ideia de tornar Minas independente. Então, esse é o nosso contexto. E aí, o que que a galera faz então? A galera pensa assim: eu vou, né, fugir daqui do barroco e retomar lá o renascimento e o classicismo. Só que não cabe, pensa aqui comigo, não faz sentido eu fazer uma poesia renascentista igualzinho ao Renascimento, porque já teve isso. Então eles vão retomar, mas eles vão retomar outro lugar. Eles vão retomar a Arcádia antiga, que era o lugar onde viviam os pastores. Por isso que vocês estão vendo essa marininha aqui desenhada, ó, com a ovelhinha. Tá vendo? Que eu sou aí uma pastora, né, de boa. Então eles vão retomar a Arcádia antiga, que é o lugar onde viviam os pastores. Então, uma das características vai ser o quê? O bucolismo, que é essa ideia de valorização da natureza, essa ânsia de integração com a natureza, igual a gente viu aqui, ó, bonitinho. Tá vendo? Beleza. Além disso, eu tenho o universalismo, que é o quê? Voltar para aquela ideia, né, de um amor universal, de sentimentos universais e não individuais. É muito importante que você pense o seguinte: o arcadismo, ele se afasta um pouco da poesia, né? O poeta Arcade, ele se afasta um pouco, a sua identidade sai da poesia, ao ponto de ele nem usar o seu próprio nome, ele usa pseudônimos pastoris, tá? Ele usa pseudônimos pastoris. Então, o que que acontece? Ele vai universalizar os temas. Os temas não são necessariamente temas das pessoas. Ah, mas ele fala do amor, mas ele fala do amor, por exemplo. O Dirceu fala do amor dele pela Marília. Sim, mas esse amor do Dirceu pela Marília poderia ser o amor de qualquer pessoa por qualquer pessoa. Entendeu? Não é algo pessoal, não é algo marcado pela pessoalidade. Ao ponto de alguns críticos literários falarem que o arcadismo ele é uma poesia convencionada. O que que é uma poesia convencionada? É que elas são todas iguais, então virou uma convenção. É meio que um senso comum. Tanto é que a gente tem as tópicas neoclássicas, tá bom? A gente tem então essa despersonalização do lirismo, né? Foi o que eu falei com vocês, que é uma poesia mais pastoril, o uso de pseudônimos de pastores, por exemplo, Dirceu, Doroteu, né? A gente tem aí Glouceste Saturno, que vai ser o Cláudio Manuel da Costa, Dirceu é o Tomás Antônio Gonzaga. E a gente tem também o uso da mitologia, tanto que aqui no desenho a gente até colocou para vocês. Tanto os Zeus quanto a Medusa, tá vendo? Beleza. Beleza, beleza, beleza. Além disso, a gente tem essa questão, então, da poesia convencionada, já falei com vocês, e a valorização da natureza, da vida no campo e principalmente da poesia pastoril. Fechou? E aí, como é uma poesia convencionada, acaba tendo tópicas neoclássicas. O que é tópicos? Lugar. Neoclássicas, então, são características que acabam sendo lugar comum nas poesias árcades, ou seja, aparecem em todas as poesias árcades.
A primeira delas é o locus amenus. O que é o locus amenus? É a descrição da natureza como um lugar agradável, tá bom? Então, a descrição da natureza como um lugar agradável. A natureza é um lugar de equilíbrio, é um lugar em que as pessoas têm que viver. E geralmente é essa natureza, tá? A natureza em oposição à cidade. Ó, Marina, então que legal, né? Os escritores eles saíam da cidade e iam morar nos montes, eles viravam pastores? Claro que não. Era só na escrita, era mentira pura. Porque os nossos escritores, por exemplo, Tomás Antônio Gonzaga, que era desembargador, né? Cláudio Manuel da Costa, que era afilhado lá do marido da Chica da Silva, né? O comendador. Esqueci como é que ele chamava, mas enfim, eram pessoas riquíssimas. Então tudo isso era só mentira, tá? Então, locus a menos, essa ideia da descrição da natureza como um lugar agradável. Aurea mediocritas, tá? É a busca pelo equilíbrio. Áurea é ouro, mediocritas, então equilíbrio de ouro, tá bom? Então, pelo equilíbrio, uma vida harmônica, tá? Então, lembra lá do rap do Renascimento: harmonia, equilíbrio, proporção, beleza? Vai ser retomada aqui. Fugere urban significa fugir da cidade. Fugir da cidade é uma característica, tá? Da ideia de que na cidade, o homem, o que acontece? A cidade, ela modifica o homem e o torna ganancioso, tá bom? Superficial. Então, é por isso que o oposto da cidade é o campo, tá? É a ideia da vida no campo e tudo mais. Beleza. Carpe diem inutilia truncar. Carpe diem, vocês lembram, surgiu lá no Barroco. Carpe diem é o quê? É aproveitar o dia, tá na moda, né? A galera até faz tatuagem disso. Aproveitar o dia. É legal porque no arcadismo o carpe diem acaba se tornando meio que um convite para o ato sexual, sabe? Ah, então existe amor no arcadismo? Existe. O amor aqui, ele não é idealizado, tá? Ele é um amor universal e uma coisa muito legal, ele é um amor bem material. Aí o cara vai chegar para a mulher e vai falar bem assim, olha, você tem que pensar que o tempo passa e quanto mais o tempo passa, mais ele te marca. Então ele vai falar que havemos de esperar, Marília Bela, que se passem os florescentes dias, as glórias que vêm tardes já vêm fria. Não deixe que o tempo imprima no seu rosto essa pisada e te converta essa flor, essa beleza, em pó, em sombra, em nada. Então, olha só, olha, Marília querida, não fique esperando, não, porque o que a gente deixa para depois, a gente não consegue curtir, tá? O importante é viver agora. Você sabe que o tempo tá marcando, tá pisando no seu rosto. Então, é o seguinte, é melhor você dar para mim, porque se você não der para mim, se eu não comer, a terra come. Então, a ideia do carpe diem acaba sendo associada quase sempre nos poemas a esse convite ao amor material, né? Então, é essa ideia do carpe diem que vem desde o barroco. E juntamente, a gente tem o inutilia truncar. Truncar é cortar. Inutilia, inútil. Então, cortar o inútil. Viver com pouco, viver equilibrado, cortar o que é supérfluo. Por isso que tem sempre essa oposição entre a cidade e o campo, porque a cidade ela leva a essa ideia do superficial. Olha só que legal. Tem aquela música que eu acho que é do Erasmo Carlos, mas o Jota Quest regravou há pouco tempo, que é Além do Horizonte. Sabe, Além do Horizonte,
existe um lugar, sabe, né? E aí o que acontece? Além do horizonte, é bem arcade. Por quê? Porque apresenta todas as tópicas neoclássicas praticamente, ó. Olha lá, vamos pensar aqui na letra da música. Além do horizonte, existe um lugar. Eu acho que ela é do Roberto Carlos ou do Erasmo Carlos, não sei. Mas é um desses. Então, além do horizonte, deve ter algum lugar bonito para viver em paz, onde eu possa encontrar a natureza, a alegria e felicidade, com certeza. Então, olha aí que a gente tem o bucolismo. Junto do bucolismo, a gente tem a valorização da natureza e a gente tem a descrição da natureza como esse lugar agradável. Além de falar que é além do horizonte, então dá uma ideia de que ele vai sair de onde ele está e ir para outro lugar, que lembra o Fugere Urban aí, né? Que é fugir da cidade. Lá nesse lugar, o amanhecer é lindo, com flores festejando mais um dia que vem vindo, onde a gente possa se deitar no campo, se amar na relva, escutando o canto dos pássaros. Então, olha só, o amanhecer é lindo, logo os amenos, tudo isso, flores festejando, mais os dias que vem vindo, e onde a gente pode se deitar no campo e amar na relva, né, escutando o canto dos pássaros. Aí a ideia é um pouco de olha, vamos materializar esse amor e tal. Aproveitar a tarde sem pensar na vida, andar despreocupado sem saber a hora de voltar, bronzear o corpo todo sem censura, gozar a liberdade de uma vida sem frescura. Então, olha aí a ideia do inutilia truncar, é uma vida sem frescura, uma vida sem o superficial, é ficar nu, bronzeando o nosso corpo, né? Mas olha só que legal, se você não vem comigo, nada disso tem valor, de que vale o paraíso sem amor? Se você não vem comigo, tudo isso vai ficar no horizonte esperando por nós dois. Então, olha lá, aproveitar a vida, né? Aproveitar a tarde sem censura, a ideia do Carpe Diem. E logo depois do Carpe Diem, né? Que é aproveitar o dia, ele fala bem assim: se você não vem comigo, tudo isso vai ficar no horizonte esperando por nós dois. Que é bem parecido com o Tomás Antônio Gonzaga falando lá com a Marília, né? Olha só, se você não der para mim, se eu não comer, a terra come. Então, o tempo vai imprimir em você essa pisada. Então, além do horizonte, existe um lugar bonito, tranquilo pra gente se amar. Então, toda vez que você quiser lembrar de Carpe Diem, lembra dessa música e lembra de todas essas características que a gente falou aí, tá? Os nossos principais autores estão aí, Cláudio Manuel da Costa. Aí é Custa que tá escrito, mas é Costa, tá? Desculpa. Que é o nosso Gloucester Saturnio, que eu falei. Tomás Antônio Gonzaga. O Cláudio Manuel da Costa, ele tem uma característica legal. Ó, quando a prova do bombeiro era feita pela banca anterior, né, que era a Fundep, caía muito Cláudio Manuel da Costa, relacionado principalmente à forma como ele falava dos montes de Minas, tá? Então, o Cláudio, ele tem essa característica um pouco de descrever Minas. Não sabemos como vai ser agora, mas antes caía muito, então é bom falar. Tomás Antônio Gonzaga, que vai fazer Maria de Dirceu, e Cartas Chilenas é incrível, porque ele faz uma crítica à corrupção de Vila Rica, usando pseudônimos e tudo mais. Tá? Basílio da Gama e Santa Rita Durão, que vão falar, né? O Uruguai é famosíssimo, e Caramuru também. Caramuru até virou filme, né? Quem é a nossa maravilhosa Camila Pitanga e o Selton Mello, com os dois, se não me engano. Basílio da Gama e Caramuru, que já vão falar um pouco, né, da temática indígena, meio que lembra um pouco o que depois nós vamos ver lá no romantismo. Silva Alvarenga, que assim como Gloucester Saturno, e, né, que é o Cláudio Manuel da Costa, e o próprio Tomás Antônio Gonzaga coloca a Glaura, né, e tem como a Bárbara Eliodora como sua musa, e o Disseu tem a Marília como sua musa, tá? Tudo pseudônimo pastoril, e é isso. Lembra lá de Além do Horizonte. Então, vamos ver como é que isso cai na prova? Vamos ver como que isso cai na prova, para você treinar aí um pouquinho. Então, vamos lá. Sobre o arcadismo, é incorreto afirmar que a maior preocupação estética da literatura produzida nessa época era evitar a imitação. Os poetas do período valorizavam sobremaneira a originalidade, motivo de orgulho e criatividade. Ó,
Eu vou respondendo junto com vocês, tá? Porque eu não dou conta, vocês sabem. Mas então vamos lá. A maior preocupação estética era evitar a imitação? Uai, mas não é uma poesia convencionada? Se é uma poesia convencionada, se é convenção, uma poesia meio que imita a outra. Então você já pode tirar isso aí. Os poetas do período valorizavam sobremaneira a originalidade. Não, tanto é que eles vão retomar a antiguidade clássica e eles vão usar o quê? Pseudônimos, eles não usam nem o nome deles, tá? Pseudônimos pastoris. Então, essa aí é falsa, provavelmente essa é a nossa resposta. Mas vamos ver as outras, tá? Olha aí. A busca de objetividade conduziu à neutralização da individualidade do poeta Arcade. Verdade, tanto é que ele usa pseudônimos. Este passa a recorrer a situações e emoções genéricas. Isso aqui é o que a gente chama de universalismo. Universalismo. Então, né? Então, olha aí, estamos até aí certo. Este passa a recorrer a situações de emoções genéricas nas quais sua emoção se dilua. Sim, universalismo. Então, essa aí parece que está verdadeira. Vamos lá para a próxima. C. A literatura dessa época deveria ser a expressão racional da riqueza da natureza, para ser a manifestação de verdade. Sim, sim, sim. Tanto é que a gente tem o bucolismo e bucolismo, escrevi tudo errado. Mas vocês entenderam. Bucolismo e a descrição da natureza como um lugar agradável, que é o locus amenus. Beleza? Não se trata, é claro, da verdade da ciência, mas de uma verdade possível. Ou seja, exige-se da arte que seja verossímil, segundo os padrões de uma realidade situada além dos limites artísticos, tá? Também é verdadeiro porque quando o homem vai falar da mulher, por exemplo, ele vai utilizar elementos da natureza para comparar com a beleza dela. É diferente do romantismo, que idealiza, tá? Aqui ele fala que o sol brilha, né, que os cabelos dela são loiros como os raios do sol. No caso do romantismo seria, seus cabelos são mais cintilantes do que os raios do sol, tá? Então, é mais essa ideia aí que é uma realidade verossímil e não a ciência em si, tá? E olha lá, o texto, o excesso de generalizações de situações das emoções nesse estilo teve como consequência uma limitação expressiva, sim, é o que a gente chama de poesia convencionada. Por isso que tem as tópicas neoclássicas, que são os sensos comuns da poesia. Muitas vezes tornava os poemas convencionais e monótonos. Verdadeiro. Além do horizonte existe um lugar. Beleza? Então, nossa resposta aí, letra A, de ainda bem que agora eu encontrei vocês. Então, vamos lá. Assinale a alternativa que apresenta erroneamente uma característica da linguagem Arcade. Quer saber erroneamente? Rogério e Urban. Os Arcades defendiam o bucalismo como ideal, quer saber erroneamente, de vida, isto é, uma vida simples e natural junto ao campo e distante dos centros urbanos. Fugir urbano é fugir da cidade. Então, aí, né? Então, tá tudo tranquilo. Áurea Mediocritas, idealização de uma vida pobre e feliz no campo, em oposição à vida luxuosa e triste da cidade. Verdadeiro, né? Áurea Mediocritas é um equilíbrio, harmonia. E essa harmonia, ela é encontrada apenas na natureza. Simplicidade formal, procurava-se atingir o ideal de simplicidade, o equilíbrio clássico e a medida certa. Lembra lá do rap do Renascimento, que aparece aqui. Harmonia, equilíbrio e proporção. Então, também verdadeiro. Preciosismo formal, olha só, se a C tá certa, a D tá errada. Porque se um fala simplicidade formal e o outro preciosismo, então você já tem que estar esperto aí nesse tipo de questão. Quando tem duas coisas muito opostas, uma delas provavelmente é a resposta. Então, olha aí. Objetiva-se uma poesia complexa que fosse rica em recursos estilísticos? Não, isso aqui tá mais para
barroco, que apresenta lá o cultismo e o conceptismo. Portanto, nossa resposta aí é errônea, letra D de jeans. Letra D de jeans. Agora vamos para a terceira e última questão. Olha aí. Assinale a alternativa que a relação, né? Em que a relação. Faltou um em. Estilo, característica de linguagem está incorreta. Arcadismo tem característica bucolismo? Tem. Barroco tem preciosismo formal? Tem. Arcadismo tem inutilia truncar? Tem. Barroco tem pastoralismo? Não. Quem tem pastoralismo é o arcadismo. Beleza? Então, nossa resposta aí, letra D de jeans. Galera, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Agora nós encerramos literatura colonial e na próxima aula já vamos direto para literatura brasileira, ok? Então é isto.